eu tenho uma curiosidade com todos os professores. Antes, vamos falar de dois ansiosos. Ah, Somos todos ansiosos, né? Esse mundo novo nos deixou assim. Ontem até foi até um bate-papo sobre isso, inclusive, aqui no podcast. Foi bem legal. Mas uma curiosidade que eu tenho sobre a vida de professor, eu converso muito aqui no podcast sobre o mundo corporativo, né, Karen? Sobre empresas, empreendedorismo. Eu acho que toda profissão a gente precisa ter amor, valores, isso é importante. Mas se tem uma listinha ali e o professor está muito incluída nela, é de que precisa muito de amor pelo prazer por realizar, é o professor, né? Mas como equilibrar isso, sabe? A vida também faz a gente prezar a carreira, né? Crescimento. Como ter esse equilíbrio na vida de professor entre prazer, amor, mas também olhar como uma carreira, pensar num crescimento? é uma ótima pergunta, porque eu estou justamente tentando fazer isso depois de 15 anos, né? Então, a minha história, ela começa aqui na UFRJ, 15 anos atrás, agora em setembro faz 15 anos que eu tomei posse, né? E eu sou bióloga de formação, desde sempre querendo trabalhar com microbiologia, que é a minha paixão, esse mundo invisível dos seres que a gente não enxerga. E eu me imaginava como pesquisadora. Me imaginava... Eu sempre tive muito isso de... Eu no meu canto, né, com as minhas coisas, lendo. Eu nunca me imaginei uma pessoa extrovertida e que conseguisse lidar tanto com pessoas, porque professor é sobre isso, né? Então, nunca me imaginei, ao longo do doutorado, entre as coisas que a gente tem que fazer, é o estágio em docência, porque você, no fundo, ao buscar um doutorado, é a carreira docente que a maior parte está buscando. E aí, graças ao meu orientador deixar muito a disciplina dele, me permitir participar, eu acabei descobrindo que o que eu gostava mais não era a bancada dos experimentos, era passar da minha maneira aquilo que eu entendia. E aí, nisso, eu já estava com o pessoal da engenharia de alimentos, porque para o doutorado eu fui para a engenharia de alimentos para buscar esse plus, né, esse a mais na minha formação de bióloga. E aí eu tentava passar essa paixão pelos micro-organismos para a galera da engenharia, que não é muito chegada, né? E aí eu percebia que, apesar deles não quererem fazer microbiologia, eles conseguiam entender a importância daquilo. Não é sobre decorar nomes, decorar, né, forma no microscópio, é sobre entender onde que a microbiologia está dentro do processo de alimentos. E eu falei, acho que então é isso que eu quero. Não é essa coisa do pesquisador, eu quero prestar um concurso para ser professor. E aí vem essa questão. Só que eu acho que a gente nunca está preparado, porque a gente brinca entre a gente. Eu prestei concurso para dar aula, porque a vaga, quando abre, é professor, doutor do magistério superior da área, aí vem lá no edital. Só que se você bobear, e é o que eu estou percebendo, a última coisa que você faz é dar aula. Porque, é claro, gasta-se um tempo preparando a aula, se atualizando. Eu acredito que isso é parte do dar aula, mas é tanta reunião, é tanta comissão, é tanto grupo disso, grupo daqui, é tanta coisa administrativa, porque eu acho que isso no serviço público tem, e eu estou falando por ser de uma universidade pública, né? Tenho amigos em universidades particulares, é um pouco diferente, mas a gestão no serviço público ele é confuso, porque o cargo da chefia do departamento é de um docente. Então, eu já fui vice-chefe de departamento, o coordenador de curso é o que dá aula, até aí tudo bem, coordenar o curso, professor. Mas o diretor da unidade é professor, o reitor é professor, é secretário disso, muitas vezes secretariar coisas, existem os técnicos administrativos, os servidores, né? Mas o professor faz muita coisa de gestão que ele não tem a menor ideia. E aí, dentro da nossa carreira, para você crescer e avançar, tinha cobrado um pouco de cada coisa, um pouco de pesquisa, um pouco de administrativo, um pouco de aula. Tem quem se acha nesse administrativo, fazendo parte desses comitês, legislando. Então, a universidade é um pouco de executivo, um pouco de legislativo, assim, ela
E aí, se você não está muito ciente, você vai se perdendo no meio do caminho. Quando você percebe, a última coisa que você está fazendo é sala de aula. Ou você está esgotado quando você chega na sala de aula, você já está tão cansado, você está sem paciência, você está... E não é sobre a aula, é sobre estar sobrecarregado e não está tendo tempo de se atualizar, né? Então, eu estou assim, depois de 15 anos, considerando que eu tenho pelo menos mais 15, então eu tenho mais o mesmo tempo agora para fazer algumas coisas diferentes. Não errar onde eu errei, me concentrar, gastar minha energia de um jeito mais adequado, assim, porque a sensação é essa. A gente chega e é como se você tem que fazer um pouco de tudo, e aí quando você percebe, você está deixando, no caso de quem gosta, de fazer o que você mais gosta aqui, que é dar aula, né? Porque existem parâmetros, e é claro que isso varia de universidade para universidade, mas você tem lá uma planilha de pontuação, que a cada 2 anos você entrega um relatório de atividades, e você tem que ter atuado em pesquisa, ensino de graduação, de pós, as atividades de extensão, que é uma coisa que eu quero muito falar aqui, o quanto a universidade está tentando se integrar com a sociedade, eu acho que a gente tem que falar muito disso, né? Então, a premissa da universidade é que os 3 pilares dela são ensino, pesquisa e extensão. E aí a gente acha que tem que fazer os 3, porque a métrica é um pouco dos 3. Mas eu não concordo, eu acho que a gente deveria ter perfis de mais ensino, de mais pesquisa e de mais extensão, porque depois não é raro a gente ver pessoas frustradas, pessoas que entram para professor, mas querem fazer pesquisa, e aí é um péssimo professor. Ah, mas por que você está aqui? Porque eu queria fazer pesquisa aqui, o único jeito de entrar é sendo professor. Ah, tá. Aí se você só dá aula, mas você não faz pesquisa? Nossa, aí você é menor porque você não participa. Então, assim, eu acho que falta um pouco deixar claro que tem espaço para todo mundo e a gente parar de ser menos preconceituoso, de achar que se os 3 pilares são ensino, pesquisa e extensão, qualquer um dos 3 ao que você se dedique com maior força, tá valendo. Você tá fazendo jus ao seu emprego, né? Ao que a sociedade, que é, no fim das contas, quem paga o nosso salário, está nos bancando, né? Então, eu acho que aí o amor, nesse ponto, você sai fazendo, e aí eu acho que esse amor, às vezes, vai ficando esquecido nesse gerenciamento de carreira. A gente fala um pouco de gerenciamento de carreira dentro desses 3 pilares da universidade. Então, eu acho que se a gente sobre isso para os futuros doutorandos que um dia vão prestar e tal, ter essa noção de que você não vai entrar para dar aula prioritariamente, ou não cai em armadilhas se você já sabe que o que você quer é dar aula, porque vão ter muitas armadilhas para te desvirtuar da sala de aula, e às vezes você chega podre, entregando não o seu melhor dentro da sala de aula. Olha, curioso assim todo o seu relato, porque isso é um organograma, né? Digamos assim, que o mundo, digamos, o mercado privado faz isso de forma muito mais assertiva, né? Digamos. Não, na gente não. Não sei se talvez o órgão público, o setor público, né, acaba não fazendo isso da melhor forma e, não. Digamos, o que era para ser bem feito, bem organizado, tem toda a condição tal, digamos, entre aspas, para isso e não consegue entregar um bom resultado, né? Não consegue. E aí você perde oportunidades. Essa é a minha visão, porque, no fundo, se ficasse claro que você pode atuar numa dessas 3 frentes, se não houvesse julgamento dos pares querendo colocar valores do que vale mais e o que vale menos. Então, assim, o administrativo é o que vale menos, depois é ensino e a pesquisa é o topo. Se você é pesquisador, se você orienta doutorado, mestrado. Então, o próprio sistema dentro sendo preconceituoso, dando métricas que não são verdadeiras,
desvirtua, porque aí você fica, de repente, um tempão lutando para ser pesquisador fora da sua natureza. E você pode ter o entendimento que você é mais sala de aula, parceria com indústria, que é uma coisa que eu trabalho bastante. É uma pesquisa? Mas não é uma pesquisa que, de repente, gera uma tese de doutorado, mas ela traz dinheiro para a manutenção da universidade. Então, acho que falta essas coisas faltam estar muito claras, assim, sabe? Eu acho que é um romantismo de que eu vou ser o professor e a minha sala, a minha turma, e você vai sendo engolido, porque existe uma coisa, né, que é o estágio probatório, que são os primeiros 24 O pessoal travou aqui um pouquinho. aí aqui até 24 voltou. idade do cursado. O estágio, ouviu da onde? De estágio probatório? Aí, isso, nesse ponto é que tinha travado. Mas... De onde? Acontece, pessoal. Então, como disse, hoje tem uma a ventania aqui no Rio. Aqui tá ventando bastante. Voltou. E só tentar uma coisa, quer ver? Eu vou... Renato? Oi, tô te escutando agora. Agora eu tô vendo. Eu vou ver se eu vou rotear aqui do meu celular. E aí a gente, nesse estágio probatório, os nossos pares mais antigos, né, colocam essa cruzinha na nossa cabeça, meio que querendo que a gente faça de tudo, e a gente não tem que fazer de tudo, né? Olha, cara, vou compartilhar uma curiosidade com você. Eu não sei se eu até compartilhei na nossa conversa em off. Eu acho suas opiniões e visões, assim... um pouco duras. Duras e, digamos, no mundo atual, polêmicas, assim, porque acho que, de forma geral, o servidor público brasileiro... Eu não vou entrar nesse mérito exatamente, mas ele não é bem visto, digamos, de forma geral. E eu acho que você traz muitas concordâncias, digamos, com esse pensamento. É claro que o servidor público também tem todas as suas dificuldades para realizar a sua função também. Mas você também traz toda uma dificuldade, mas talvez não seja nem questão do servidor, né? Seja questão dessa gestão geral, né? E do ser humano, né? De querer a zona de conforto, de perpetuação de poder. Então, a sensação é sempre que os mais antigos querem dominar. Sabe aquela máxima lá frase célebre do Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar o opressor? Eu sinto que, no fundo, a gente tem muito disso. Então, um dia eu passei pelo probatório e me mandaram fazer um monte de coisa que não gostava, e quando o mais jovem que eu chegar, eu vou querer fazer a mesma coisa com ele, então você vai perpetuando um pouco essa cultura. E aí você fica esperando o estágio probatório para tratar da sua estabilidade. E aí é claro que a estabilidade, ela, como tudo na vida, é uma faca de dois gumes. A gente viu a importância dela quando, por exemplo, um governo quer esconder algumas coisas e, graças a você ser estável, você pode falar sobre as coisas, colocar, porque o seu emprego não está em jogo, né? Então, assim, isso é muito bom quando você poder falar verdades, poder estar dentro de dentro da engenharia de alimentos, que é onde eu atuo, poder querer criticar a indústria de maneira construtiva e não ter ali alguém que me pague de repente, aí fala, tá falando muito, criticando esse tipo de conduta. Então, assim, isso é muito libertador, eu acho que isso é muito importante em vários níveis da sociedade, ter essa estabilidade, mas é inegável que a estabilidade pode dar para o ser humano uma acomodação, do tipo, já cheguei onde eu queria, daqui ninguém me tira, o que também não é bem verdade, né? Existem situações para uma exoneração, existe troca de função, então isso existe, mas de fato o serviço público dentro da universidade, o fato do docente ter que fazer um monte de coisa, isso é confuso, isso é complicado. E por incrível que pareça,
existe assédio também dentro do serviço público. E aí essa é a hora boa de você ter a estabilidade, porque aí você fala, a certas coisas eu não vou me sujeitar. Então tem caso de assédio, estou falando de outros colegas, não conheço aqui na UFRJ, mas de colegas que estão em outras instituições que mudaram de centro. Então, por exemplo, ele era de uma área, é bem hipotético isso, ele era matemática, tal, foi denunciar algumas coisas erradas. Aí houve perseguição, ele conseguiu mudar, mas a situação ficou insustentável. Graças a isso, ele conseguiu ir para uma física, sei lá, vai continuar atuando. Então, assim, isso é positivo nesse sentido, para a pessoa que está imbuída de um sentimento nobre, saber que ela pode brigar e o pescoço dela não vai estar na reta, ela tem possibilidade, às vezes, até de transferência e etc., né? Pensando pelo lado bom. Essa estabilidade também, pensando pelo lado ruim, pode permitir? Também pode permitir. Eu estou preferindo olhar o lado bom, que é onde eu tenho tentado atuar. Mas que em certos momentos você sente um pouco de caos, você sente. E aí é que eu digo, eu acho que as pessoas estão cada vez mais imaturas. E aí você entrar dentro desse cenário, que você tem um leque de possibilidades, a universidade, uma coisa que eu vou falar, você vai falar que é polêmico, é uma fogueira das vaidades. Então, assim, é um ambiente terrível, né, sobre currículo, Já viu meu currículo? Existe uma coisa chamada índice H, que é um número que diz respeito ao quanto você é citado na literatura. Então, hoje você é, por exemplo, olhado por seu índice H, meu índice H é 50 e pouco, meu índice H é 30 e pouco, eu, particularmente, não acho que seja sobre isso. É uma métrica importante para você comparar os pares quando você quer dar financiamento para um projeto. Então, são métricas. Só que eu acho que as pessoas distorcem o objetivo de uma métrica. E ela quer usar isso no dia a dia, no cafezinho, para, numa questão mais banal, tá usando o índice H para se comparar em coisas que a gente não está disputando nenhum edital para financiamento onde o nosso currículo está sendo avaliado. Então, eu acho que o fato de estar todo mundo estável, eu não sei, né? Pensando aí numa psicanálise, na mente do ser humano, uma coisa Freud explica, o fato dele estar estável, ele não tem disputa, ou não deveria ter. Aí ele começa a se apegar umas coisas para falar assim, pô, se é todo mundo estável, tá todo mundo igual, no que eu vou me diferenciar? Todo mundo tem que dar aula, tá todo mundo em sala de aula, eu sou igual a todo mundo, porque tem gente que se acha um alecrim dourado, né? Então aí os alecrins dourados começam a querer colocar métricas ou algumas coisas para dizer eu sou mais do que um simples professor, né? Então isso acontece, né? Dentro da universidade. Isso me incomoda sobremaneira. Olha, eu fico muito feliz todo dia aqui que eu trago convidados para ter esse bate-papo, cara. Porque assim, eu falo uma coisa sempre que uma das formas que eu gosto mais de aprender, que eu mais aprendi na vida, foi conversando com outras pessoas. Sim! Tendo a chance de escutar as visões de outras pessoas. E olha, eu te diria que muito do que você está falando conversa muito com o mercado privado, na verdade, com quem pensa muito no privado. Não é? Exatamente, porque assim, no fundo, a gente está falando sobre seres humanos e não sobre instituições. Eu falo muito isso com os alunos, né? Agora está na moda criticar a indústria de alimentos, que errou muitas coisas. Mas não é a indústria, são as pessoas que estavam à frente da indústria. Foram políticas governamentais que permitiram produção de alimentos pobres, de alimentos, né? Então, assim como na igreja tem pastores, padres corruptos, pedofilia, na política, a gente vai ter isso na indústria de alimentos e a gente vai ter na universidade, porque isso é sobre pessoas, não é sobre a universidade pública, não é sobre a indústria de alimentos, não é sobre a indústria automotiva. É sobre os seres humanos que estão à frente, sobre o sistema capitalista, sobre uma conjunção de fatores, né? E você falou um ponto que demorou para eu entender por que eu resolvi ser professora, mas só vou pegar esse gancho, né? O meu pai, eu acho que os meus pais se preocupavam muito comigo, assim, porque quando eu falei que eu queria fazer biologia, não fui muito bem aceita, não. Ficou, mas o que você vai fazer? Micro-organismo, laboratório?
O sonho do meu pai é que eu fosse médica. E aí, quando eu falei que gostava da área biológica, pronto, qual é a diferença? Eu falei, a diferença é entre pegar uma pessoa, ver a pessoa viva, ver a pessoa morta, abrir uma pessoa, não tem nada a ver. Mas já tá ali, já não sei o quê. Não, não. E aí, pais, hoje eu entendo, né? Se preocupa ganhar dinheiro, então achava que eu seria mais autônoma, já que eu gostava de estudar, que eu me dedicasse a um curso que me, né, abrisse as portas, aí, principalmente financeiro. E aí, óbvio que eu me preocupava, e eu falava, eu queria que meus pais fossem ricos, eu queria, tipo, ganhar na loteria, que eu ia fazer um curso atrás do outro, eu não queria sair da cadeira de aluno, assim. Eu quero fazer biologia, depois eu queria filosofia, história, eu sempre gostei muito da área de humanas. Para mim, eu passaria minha vida estudando. Aí, quando eu saí lá, aquela chave, dando aula durante o doutorado, cada vez que eu tinha que dar uma aula, eu ia buscar um tema novo, que eu ficava estudando, que eu fico apreensiva. Cada vez que eu vou dar uma palestra, que eu fico com aquele coração apertado, vou ler, reler. Aí caiu a ficha que eu falei assim, cara, é sendo professora que eu nunca vou deixar de estudar. Tipo, parece que é tão óbvio, né? Porque tem professor que não se fataliza, tudo bem. Mas, assim, aquilo que eu sempre falava para o meu pai, que eu queria ser rica, de ficar na cadeirinha, eu só saí da cadeirinha de aluno e tenho que ser a professora. Mas, assim, o fato de estar na minha casa, na cadeirinha de aluno, quando eu vou para um congresso, eu acho que eu entendi eu descobri que quando eu estou dando aula, para chegar naquela aula, eu continuo sendo aluna a vida inteira. Então, foi meio que assim, eu vou ganhar minha vida sendo aluna, disfarçada de professora, entendeu? Eu acho que eu entendi. Aí que eu falei, cara, é isso que eu vou fazer da vida, eu quero ser professor, porque eu nunca vou parar. E aí que eu comecei a me frustrar quando eu percebi que eu não estava estudando tanto, porque eu estava sendo absorvida nessas outras questões que a universidade traz, de drenar um pouco sua energia em algumas coisas, que aí você fala, cara, eu não estou estudando quanto eu gostaria e tal. Mas eu acho que tudo tem seu tempo, né? Hoje, com 15 anos, você tomou essa consciência e aí fala, não, quero continuar estudando, então vou voltar mais para a sala de aula e abrir mais mão de outras coisas que não me realizam tanto, né? Porque o que me realiza é estudar. De fato, se falar o que você mais gosta da vida, falar, conversar, que aprende, né? E estudar, ter essa sensação que eu estou aprendendo, que, nossa, mudou tal coisa, não chama mais o micro-organismo assim, não é mais isso, porque descobriram que ele tem aquilo, que, caramba, então essa aula eu não vou mais falar assim, essa aula vai mudar. Eu gosto disso, sabe? Eu gosto... uma relação de morde e assopra, mas a sensação, aquela máxima, o que eu sei é que eu nada sei, é muito bom quando você fala assim, caramba, é inesgotável, eu não sabia disso, eu nunca tinha ouvido falar disso, é sério que isso acontece? Então, assim, isso é o que me move, essa coisa de, é sério que nunca tinha visto isso, ia viver e nunca tinha... me sentir cada vez mais que tem espaço, é isso que eu quero, e aí eu acho que é nessa fase que eu estou querendo resgatar, porque às vezes a universidade faz você se perder. Vou te compartilhar que, claro, bem distante, por favor, longe de ser professor, longe disso, mas eu, assim, dentro do mundo corporativo, uma das partes que mais me traz, assim, digamos, um prazer pessoal ali de realizar era quando eu realizava algum tipo de treinamento para a equipe, isso, sabe? Eu compartilhava o conhecimento, porque muitas das vezes era uma chance enorme de eu aprender alguma coisa, porque as pessoas me colocavam em posição de, olha, isso, Renato. Você é referência. E eu tinha que me entender a partir daquilo, sabe? Era o maior prazer realizar. Eu imagino o quanto isso deve ser bom ali, esse bichinho ali pro professor de, digamos, dar aula, sabe? Deve ser muito prazeroso. Imaginar que o professor, ele vai pegar o aluno, às vezes, você dá a disciplina que a gente chama de primeiro período, quando o aluno chegou, e você dá para ele no final do curso, né? Hoje eu tive uma aluna que defendeu o trabalho de conclusão de curso dela. Aí você pegou essa aluna namorando, depois você pega casada, aí ela separou do namorado, ela troca de namorado, ela era imatura, ela não escrevia bem, ela começa a escrever. Então, assim, essa sensação de acompanhar um ser humano em formação, né?
de quando ele chegou com medo da universidade, do que tinha pela frente. Professora, eu vou no estágio, o meu primeiro dia na indústria, e se me perguntasse, meu chefe, eu não vou saber o que fazer. E depois você vê esse aluno pegando avião, indo em reunião corporativa, e não sei o que, você fala, caraca, eu fiz parte disso. E aí ele traz para você as demandas do mundo corporativo, e você fala, cara... Então, essa aula que eu dou de legislação, na prática, a galera, não sei o quê, na prática o buraco é mais embaixo, não é só legislação, existe todo um mercado internacional, existe certificação, existe... Então, assim, isso é muito gostoso, assim, sobre a formação de seres humanos, e que você está formando e se formando. Nunca é uma coisa só, né? Porque Sim. O aluno que te dá o retorno, ele te torna professora melhor, aí ele fala que você ajudou ele a ser o profissional melhor, aí você fala que ele... Então, fica sempre essa troca, né?